está falando. Eles querem o seu desejo, as suas vontades, diz que Jesus é amor, ele já tem Jesus dentro de si, e vão quando quer, faz o que quer. A grande verdade é que eles levam os seus próprios desejos. Na maioria das vezes, carnais, e o pecado, linguajar, não tem mudança de caráter, de veste, de atitude, de nada. Ou seja, ou Jesus me aceita do jeito que eu quero, ou eu não quero. Eu estou bem assim, eu estou feliz, eu quero ser feliz. Jesus é felicidade, Jesus é amor e tal, e é isso aí. A grande verdade é que poucos vão entrar no reino do céu. E não vão dizer, quando chegar diante do Senhor, que não foi avisado. É como calça apertada. Tudo que ele faz, que ele não tem poder, ele tem que mostrar, ele tem que fazer propaganda, ele tem que mostrar que vai fazer. E quem tem uma visão espiritual diz, vai acontecer isso. Ele vê, ele tem uma visão espiritual para enxergar o que o calça apertada vai fazer nessa terra. Assim como Jesus, ele dá vários avisos para cada um. Ele avisa, ele sempre usa um servo, ele usa uma canção, ele usa o que ele quer e a hora que quer para dizer, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas diz aquele que tem ouvido, ouve se quiser. Ouve se quiser. Porque chega uma hora que a verdade dá coceira no ouvido. E a verdade bate lá no profundo e machuca. São muitos que conhecem a palavra e logo quando escuta a verdade, que está no pecado, começa a sentir um negócio por dentro ali. Como se as palavras daquele que está falando estivessem atingindo ele. E ele é uma espada afiada de 12 gumes, está cortando lá dentro. Mas eles não aceitam, eles batem o pé e dizem assim, não, eu vou ficar do meu jeito. E sabe o que eu digo? O pastor não salva ninguém. Ninguém salva ninguém, quem salva é Jesus. O mundo não salva ninguém, a sociedade não salva ninguém, quem salva é Jesus. E cada um coloca sua vida em dia para chegar diante de Cristo que é santo. Então ninguém poderá dizer que não foi avisado nessa terra. Porque o Senhor ele usa quem quer, repite a hora que quer para falar. E nós não somos juiz para julgar. Se o Senhor está usando um, está usando o outro, está nos tocando, está nos atingindo, sabemos que Jesus está falando. E não julgar o pregador, não julgar o profeta, não julgar. Apenas dizer assim, tem algo errado. Eu também fazia muito isso na minha vida. Às vezes eu estava passando por uma situação, a pessoa começava a falar, do nada as coisas comigo. E eu começava a dizer assim, nossa, isso está me tocando. Me doía, sabe? E por que doía? Porque eu estava passando naquela situação. Às vezes era um pecado, eu estava naquilo. E a pessoa começava a falar, e eu dizia assim, parece que ela sabe. Não, era Jesus que estava usando ela. Por isso que a palavra estava me atingindo. E eu recebia no calado, no secreto. Eu dizia, Senhor, desse jeito eu não posso ficar. E assim não é diferente até hoje, porque eu não sou dono da verdade, nem do conhecimento. Não sou melhor do que você, Jesus não me ama mais, nem mesmo você que está do outro lado. Agora o que acontece é que tem pessoas que batem o pé e não aceitam de jeito nenhum. Eu quero ser feliz, vai ser do meu jeito, Jesus é felicidade, Jesus é amor, e blá, 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 e fica do jeito que tá. Sabe por quê? Porque é o próprio inimigo que fala no ouvido dela. Jesus está me abençoando, tudo está dando certo na minha vida, como se o calça apertada também não fizesse. Tá entendendo o que eu quero dizer? Como se o calça apertada também ele não movesse a favor da pessoa, para a pessoa pensar que é Jesus. Eu não preciso mudar porque Jesus está me abençoando. Será que é Jesus que está te abençoando? Ou é o próprio calça apertada que está movendo sobre a tua vida? Tenha sabedoria espiritual, porque Jesus não faz, não age aonde tem coisa errada. Jesus age aonde as coisas estão justas. Ele mesmo disse, seja justo, me acrescenta na vida de vocês para que eu acrescente as outras coisas. Imagina, eu vou pro evangélico, eu vivo todo errado, vivo do meu jeito, e Jesus acrescentando na minha vida, tudo dando certo na minha vida. Imagina, quer dizer que Jesus mudou, sua palavra mudou, o mundo mudou, tudo mudou, está mudando. Mas Jesus não, ele continua sendo santo e sua palavra não mudou. Sabe quem insiste em trazer na verdade para nós, igreja? Eu digo com pouca sabedoria. Não é o Cicano que é chato, não é Betânia que é chato, não é o pastor que é chato. É o próprio Jesus, usando a boca da pessoa para te dar livramento. E ele é chamado de chato, é chamado de esquisito, é chamado de fanático, é chamado de doido. Não quer deixar você ser feliz. Muitos dizem isso, ele não quer me deixar ser feliz. Ele não é feliz e não quer me deixar ser feliz. Mas sabe quem está usando ele? Jesus. Jesus está usando a pessoa para chegar até você. Ele usa, ele insiste, ele insiste. Sabe por que Jesus não quer perder uma alma? Então Jesus, ele avisa. Ele avisa várias vezes. Para tocar aquela pessoa, para avisar, você está errado, você está vivendo errado, não é do jeito que tu pensa, não é do jeito que tu quer, tu não vai entrar no reino do céu desse jeito, o reino do céu é santo, e quem manda no reino do céu sou eu, Jesus. O caminho é apertado, é cheio de espinho, a porta sou eu, e não passarás por mim do teu jeito, passarás por mim fazendo a minha vontade, mas infelizmente as pessoas não recebem. Ela vai dizer que nós estamos vivendo um tempo de crente rebelde. Eu falo que é para crente, pessoas que conhecem a palavra, rebelde, que querem viver do seu jeito, o seu desejo e a sua vontade, porque não querem obedecer a Cristo. Se não quer obedecer a Cristo, não entrará no reino do céu que é santo, porque Jesus não mudou. Vocês têm que entender que Jesus não mudou. O mundo mudou, eu estou sempre falando verdade. Tudo mudou, verdade. Verbo de demonstração, a sociedade inteira. Está uma Maria, mas com as outras, todo mundo quer fazer. Porque querem ser felizes, uma felicidade que não preenche. Uma felicidade que as pessoas precisam mostrar, precisam fazer o que estão fazendo em toda a rede de comunicação, em todo o mundo, para ser feliz. Que felicidade é essa? Isso não é felicidade, isso é prisão. Porque Jesus ele é libertado, ele é amor. É para você se sentir preenchido e não escravizado, e não preso a algo. Sabe? Porque o pecado ele só prende você. É como um vício. É como, sabe? É como algo que te prende. É um vício. Que você deseja fazer, é mostrar, é viver do teu jeito. É todo dia intensamente, assim como muitos dizem, para encontrar a felicidade. E nunca encontra. E sou enganado. Muitos dizem que Jesus está falando no seu ouvido. Jesus falando no ouvido para você viver errado. Como se Jesus dissesse assim, fica do teu jeito. Viva as tuas vontades e os teus desejos. Aí eu não aceito a cura. Eu vivo de qualquer jeito. O meu pastor não tem nada. O irmão lá está assim, a irmã lá está assim. Eu estou sentando, eu estou louvando, eu estou rodopiando. Eu dizimo, eu oferto. Lá na minha igreja é assim. Eles vão lá dizer um para os outros. Acontece que tem pastor de Jesus nessa terra ainda, tem profeta, tem servo do Senhor que ama Jesus, tem temor a Jesus, tem amor, e sabe que a sua palavra não mudou e jamais mudará. Está se cumprindo ao seu nariz, e vocês têm olho, mas não enxergam, e ouvido, mas não ouvem mais, porque querem viver o seu desejo, são manipulados, é feito uma lavagem cerebral na cabeça de vocês, porque o inimigo está trabalhando na mente das pessoas, vê pelos seus olhos, ouve pelos ouvidos, e todo o corpo fica doente. Chega no ponto de não enxergar, de não ouvir mais. A verdade dói, machuca. E aquele que anda com a verdade é taxado de doido, de maluco, fanático. Aonde a verdade virou mentira e mentira virou verdade.
Não há um caminho para uma salvação sem renúncia de pecado, igreja. Para que nós cheguemos até diante do Senhor Jesus, por tão pouco que foi nos dado. Então eu insisto, igreja. Por que muitos vão até o templo e senta? Por que está fazendo isso? Para enganar a si mesmo. Por que conhece a palavra, coloca uma Bíblia debaixo do braço? Se não tem mudança, para quê? São enganados por vocês mesmos. Levam enganação para mostrar para a sociedade. Ou estão lá para infectar aquele que serve ao Senhor Jesus mesmo. Cheio de boas intenções. Porque não vive. Quer viver errado. Quer viver o seu desejo. Quer viver as suas vontades. Infelizmente. Aí diz que eu sou chato. As minhas palavras são duras. É que você não sabe o que é duro, igreja. Igreja, em nome de Jesus, você não sabe o que é duro. Duro é você, depois de morrer, entrar num túmulo sem saída, num buraco, num abismo, e não poder sair mais de lá. Sentir dor. Já viu quando você leva um corte, uma pequena queimadura, como dói? Ou vocês acham que a alma vai morrer, igreja? É isso que vocês acham? Pois são muito tolo. Vocês estão sendo enganados porque querem. Jesus está a caminho. Jesus está voltando. E você não vê. Não vê porque estão cegos. Tem olho, mas não enxerga. Chega no ponto de perder a sua salvação, milhares de pessoas morrendo. Você nunca acha que vai cair, que as suas pernas são fortes, nunca vai tropeçar, se sente seguro. Até você cair, tropeçar e quebrar as suas pernas. E ele ficar em cima de uma cama, aleijado. Você acha que não vai morrer. Até você ver um parente seu, um filho, deitado no caixão. E você olha naquele caixão, é como se fosse você. Porque somos semelhança de uns aos outros. Nós temos que ter amor pelo próximo e não amargura. Aí nós vemos ali como se fosse nós mesmos deitados ali. Passa um filme na nossa cabeça. Aí é onde a gente vê que não é nada. E porque as pessoas só querem buscar para onde não vão levar. E querem só juntar para onde não vão levar. Numa terra onde as pessoas só querem juntar tesouro. Pois os passarinhos são melhores do que vocês, igreja. Que não juntam comida. E todo dia sabe que vai comer e sobrevive. Não foi para nenhum de nós juntar tesouro nessa terra. Foi para nós viver do bom e do melhor. Não foi para nós juntar, foi para nós abençoar, foi para nós ajudar, foi para quando um cair nós dar a mão e levantar e não passar por cima, ou pegar um celular, tirar a foto dele, colocar na rede da internet, achar graça com aquilo, porque ele tropeçou, porque ele caiu. E quando você vai dar a mão para ele, para salvar a sua vida, ele acabou de morrer. Porque você, em vez de dar a mão para ele, primeiro você tirou foto, primeiro você fez um vídeo e colocou na internet. Porque o mundo está dessa forma, igreja, mas Jesus não. Sabe por quê? Porque não há amor. Todo mundo hoje em dia é jornalista. Eu digo que são muitos crentes, muitos chamados de pastor e de profeta, que são jornalistas. São jornalistas todos os dias a mesma coisa na rede de comunicação. São jornalistas dizendo que estão usados por Jesus. Jesus está falando comigo aqui agora, ó. Jesus está falando, é Jesus mesmo, igreja. Olha que nós estamos numa terra que travada no pecado e cheia de santo, sendo usado por Jesus. Tem uma visão espiritual, igreja, para entender que Jesus não é desta forma, não é desse jeito. É a vontade dele, é o jeito dele. As pessoas não têm uma visão espiritual para enxergar onde Jesus está e onde Jesus não está. E são enganados de qualquer jeito. Acreditam em qualquer coisa, só não acreditam em Jesus. Acreditam em todo mundo, no médico, no cientista, em tudo. Mas não acreditam em Jesus. E sabe por que não acredita? Porque não acredita, porque não pode pegar. Não pode pegar e não pode ver. Nós estamos vivendo uma humanidade que só acredita no que pega, no que pode enxergar. Pois Jesus não podemos pegar, não podemos enxergar. Nós podemos sentir, só podemos sentir quando a gente tem, quando a gente busca, quando a gente se entrega. E quando a gente tem, igreja, Jesus é porque a gente está se entregando, é porque a gente está renunciando, é porque a gente está buscando, é porque a gente está se vindo. Aí sim, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, transformar a nossa casa, que é o nosso corpo, mas também a nossa casa. Porque Jesus, o Espírito Santo não habita numa casa suja, igreja. Será que você não entende? Então olhe para dentro de você, não julgue ninguém. Veja, olhe para dentro de você, você mulher, você homem, você criança, não importa você rico, você pobre, não estou falando de religião, estou falando de amor. Olhe para dentro de você, porque tu sabe como está a tua casa. Eu não conheço a tua vida, mas Jesus conhece. E você conhece, você sabe o que você tem passado. Aí dentro, Jesus está dentro de você. Talvez Jesus esteja dentro de muitos que estão adormecidos, que precisa acordar, mas há uma esperança que você está vivo ainda. Você chegou esse algo até você está vivo, há uma esperança. Mas depois de morto não há esperança. Não há vida depois da morte, igreja. Não há vida para você ressuscitar e dizer assim, eu quero voltar, que eu quero dizer, vou consertar a minha vida, vou avisar os meus parentes que eu estava errado, que eu estou aqui agora, não posso sair no buraco, no caminho do abismo. Igreja, acorda, eu repito, acorda, porque Jesus é santo, ele está voltando, e a noiva precisa estar limpa. Não existe um casamento com a noiva manchada, igreja. Será que você não entende? Pare de viver os seus desejos e as suas vontades, desde que seja feita a vontade de Jesus e os desejos dele, a hora que ele quiser e se ele quiser, porque se ele não quiser, não deixa de ser Jesus, ele vai continuar sendo Jesus. Se ele não fez na minha vida, ele pode fazer na sua.